Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Agora, 10 horas e 30 minutos, a gente começa mais um Coliseu aqui na Guardiã da Notícia, ao vivo do nosso estúdio da Avenida Paulista. E a gente vai falar de uma cidade que a gente tem todo um carinho, que é Itaquaquecetuba. A gente vai conversar com o Rogério Tarento, que é o vice-prefeito de Itaquá, e ele vai contar um pouco desse balanço do que foi feito na cidade durante o ano de 2025 e também qual a expectativa para 2026. Rogério, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui na Guardiã. A Guardiã que a gente tem um carinho especial, que está sempre nos cobrindo lá em Itaquaquecetuba. E é um prazer estar aqui, essa oportunidade, aqui na Avenida Paulista, sair cedo de casa, gente. Cheguei aqui e hoje poder falar um pouquinho sobre a nossa querida Itaquaquecetuba. É um prazer estar aqui. É todo um carinho mesmo aqui com o pessoal da Guardiã, porque a gente sabe a distância. E nesse final de ano fica todo mundo na loucura, né, Rogério? Nossa, parece Fabi, que o trânsito a gente tá vai, pior. não anda, né? Não anda em qualquer lugar. A gente fala de São Paulo, mas na toda a região você não anda. É muita gente correndo para lá e para cá, encerrando o ano. A gente fala querendo que fazer o calendário é para isso. É isso né? aí, é isso aí. Então vamos lá, vamos falar de Itaquá? Vamos falar de Itaquá. Como foi 2025 para Itaquaquecetuba? Um ano maravilhoso, um ano de desafio. Como sempre, Itaquaquecetuba é um desafio diário, né? O primeiro ano da reeleição do prefeito Eduardo, a gente dando sequência a inúmeros projetos para Itaquá. A gente tem as dificuldades do dia a dia, a gente conhece bem as dificuldades da nossa cidade, mas um ano de muita entrega, um ano de muita evolução, um ano da gente conseguir fazer as nossas entregas e cumprir os nossos compromissos com a nossa cidade. Então a gente pode dizer que a gente está finalizando o ano aí de muita conquista, Fabi. Bom, Itaquaquecetuba esse ano entrou para o top 10 em saneamento. Vem tendo avanços que por muito tempo a cidade não teve. Isso mostra que esse segundo mandato do Eduardo, seu também, mostra realmente que agora é consolidar esse trabalho dos últimos 4 anos. O prefeito conseguiu, com a articulação junto ao governo do estado, o maior investimento da Sabesp da história de Itaquaquecetuba. São mais de 1 bilhão de investimento, né, no saneamento básico. O saneamento básico, quando a gente fala saneamento básico, nem muitas vezes aparece, mas saneamento básico é você tratar da saúde pública, da saúde dos nossos moradores. Então, o maior investimento da Sabesp está acontecendo agora esse ano Itaquá inteiro, acontecendo obras. A gente pede até desculpa também, porque causa um desconforto. A gente muitas vezes fez até o recapeamento de vários bairros de Itaquá e hoje a Sabesp está fazendo essas obras. Mas essas obras são de fundamental importância para que o esgoto possa chegar, para que o saneamento básico possa chegar e melhorar a saúde do cidadão de Itaquaquecetuba. Agora, Itaquá sempre teve aquele perfil de cidade dormitório. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista. Ela ainda tem esse perfil, mas hoje, com essas possibilidades maiores na cidade, a prestação de serviço, o empreendedorismo acaba também ganhando um outro ritmo e uma outra oportunidade para a população. Itaquaquecetuba, pela sua característica, eu falo sempre que é a esquina de São Paulo. É a primeira cidade, ali é a entrada do Alto Tietê. E ela sempre foi uma cidade dormitório, por quê? Porque ela tem 3 estações de trem. Muitas pessoas que não têm condição de morar em São Paulo, porque o custo de vida é mais alto, acabam vindo morar em Itaquaquecetuba pela facilidade de ir e voltar para São Paulo e para trabalhar em São Paulo. E por muito tempo ficou uma cidade dormitório. Mas graças, né, às políticas públicas aplicadas em Itaquaquecetuba, a gente conseguiu já a alça de acesso ao Rodoanel, já foi anunciado pelo prefeito as 3 alças de acesso também ali na Ayrton Senna, uma nova alça de acesso do Rodoanel que nós não vamos precisar fazer aquele retorno lá na frente. Vem trazendo muitas empresas de Itaquá. A gente está cobrindo recordes aí de instalação de empresas de Itaquaquecetuba e isso gera emprego.
É lógico que a geração de emprego é uma consequência para aquele morador de Itaquá que às vezes trabalha em São Paulo ter a oportunidade de também trabalhar em Itaquaquecetuba e aí ter sim a melhor qualidade de vida, porque vai conseguir acompanhar sua família, acompanhar seus filhos, chegar mais cedo em casa. Então é isso que a gente proporciona e quer proporcionar para Itaquá. Maior investimento, a gente consegue aumentar a receita, consegue aumentar os investimentos para a população e consegue trazer novas empresas para a nossa cidade, graças à logística privilegiada que a gente tem uma cidade ao lado de São Paulo. E tem políticas realmente de incentivo para que as empresas realmente se instalem em Itaquá? A gente tem uma lei de ISS, inclusive toda empresa que vinha se instalar em Itaquaquecetuba, o que ela gastar em terraplanagem, o que ela gastar em ISS da construção, que é um imposto que é de competência municipal, ela é isenta para ela vir se instalar em Itaquaquecetuba, desde que ela conceda 90% das vagas de emprego aos moradores de Itaquaquecetuba. Então, está vindo muita empresa para Itaquá, não só por conta da logística, mas também por conta desses incentivos fiscais que a gente tem hoje em Itaquaquecetuba. E aí acaba transformando realmente em qualidade de vida para a população. Com certeza. Agora, nada maior do que qualidade de vida para a população é aquele tripé que a gente fala de educação, saúde e segurança. Segurança é a bandeira principal do prefeito, Eduardo Boix, que trabalhou aí como policial por muitos anos. Hoje em dia, Itaquá é a cidade mais segura do que foi em tempos passados? Bem mais, sem dúvida. Prefeito, a bandeira dele de campanha sempre foi a segurança pública. Por quê? Porque ele é um delegado de polícia. Ele foi eleito para isso. A população, ele elegeu o prefeito Eduardo pensando na segurança pública. E Itaquaquecetuba virou a página na questão de segurança pública. Hoje a gente tem a Guarda Civil mais bem armada do estado. A gente tem assim grande prazer de ter o nosso secretário de segurança, um coronel da Polícia Militar, Coronel Caldeira. Ele faz um belo trabalho junto com toda a sua equipe de segurança na nossa cidade. A gente tem hoje também a cidade toda iluminada em LED, que também é um fator principal para diminuir aí a violência dentro da cidade. Logo o prefeito vai anunciar aí o monitoramento geral da cidade. A gente já tem a muralha eletrônica, então todo carro que entra e sai da cidade, ele é monitorado. A gente tem o registro de placas dos carros que entram e que saem. A gente tem uma frota totalmente revitalizada, ou seja, uma frota totalmente nova para a Guarda Civil, coletes balísticos, a guarda sempre armada e sempre passando por cursos de renovação para que os nossos guardas sempre estejam em condições de trabalho. Então, isso tudo veio no reflexo realmente de diminuir os números de insegurança em Itaquaquecetuba e a gente conseguir uma outra condição na questão de segurança dentro da nossa cidade. A população já sente isso? A população, hoje, ela confia na Guarda Civil, é impressionante. A gente anda, a população vê a Guarda Civil em tudo quanto é lugar. O nosso secretário de segurança, ele é estratégico, ele coloca as viaturas de segurança em lugares estratégicos. A gente tem hoje até o caminhão Tempestade, que é uma grande novidade, um caminhão que entrava, a gente tinha muito pancadão em Itaquá. Sim. Ele é um caminhão todo blindado, ele entrava, pedia, lógico, para a população que fazia o pancadão para terminar aquele evento, e se não terminasse ele entra jogando água nas pessoas e tudo mais. Foi copiado por várias cidades, muitos prefeitos vieram Itaquá para conhecer o caminhão Tempestade, e isso foi um sucesso. Hoje a gente não tem, é muito difícil ter um pancadão na cidade. A gente Tempestade está já aposentado? O Tempestade hoje ele vai para os eventos, a gente põe na frente do evento o pessoal olhar, porque é a coisa mais linda. E a população, ela realmente confia na segurança pública, confia na nossa Guarda Civil Municipal. Bom, aproveitando que a gente está falando aí de eventos, antes da gente falar de saúde, Itaquá realizou o Itaquá Fest, foi um grande evento. Eu acho que colocou Itaquá num outro patamar até nesse quesito, né, de festivais, de eventos de grande proporção. O Itaquá Fest é uma festa, a gente fala que é um case de sucesso. Foi idealizado pela primeira-dama, pela Mila, e aí eu dou todo o parabéns para ela, porque ela acompanha todo o desenvolvimento da festa. A gente termina em setembro, a gente já virou a página, agora em janeiro a gente já começa a pensar no Itaquá Fest do ano que vem. Ao princípio era um grande desafio, porque ninguém entendia como você faria uma festa tão grandiosa
com tantas pessoas. Com nomes, né? Sem dinheiro público, Uhum. porque muita gente faz a festa, mas faz com dinheiro público. E a gente conseguiu fazer uma festa sem dinheiro público, totalmente solidária, com um recorde de arrecadação de alimento. Esse ano a gente arrecadou até ração para animais, né? Então é uma festa solidária que permite ao Fundo Social de Solidariedade atender inúmeras famílias carentes, não só de Itaquaquecetuba, mas de toda a região. E hoje é uma festa que vem sendo copiada por municípios vizinhos, até pelo seu sucesso, pela implementação que foi feita. Então, para a gente, hoje é um grande case de sucesso que foi feito em Itaquaquecetuba. Eu acho que é a maior festa do Brasil gratuita. Então, e eu acho que assim, esse olhar para a população de Itaquá é fundamental, assim, a aprovação nas urnas, mais de 90%, mostra o comprometimento que tem que ter com a população. Independente, todo político tem que ter um comprometimento com a população, é eleito para isso. Mas quando você tem uma aprovação das urnas de quase 100% da cidade, te dá uma responsabilidade e um peso maior, não dá? Sem dúvida. A gente, quando falou da eleição, lógico, a gente trabalha dia a dia para a população, para a cidade, para que a nossa cidade consiga ter um outro nível e qualidade de vida, para que a gente possa proporcionar aos munícipes de Itaquaquecetuba o melhor. Mas a gente passa numa avaliação popular que não adianta, a gente faz uma pesquisa interna de administração a cada 3 meses. O prefeito Eduardo é muito centrado nesse sentido, porque ele gosta de acompanhar como que está cada área do município. Mas a melhor pesquisa é a eleição. Né? Uhum. E a gente teve a felicidade de ter o prefeito mais bem votado do Brasil em cidade de segundo turno, né? Que foi realmente a aprovação que, não só nessas questões sociais, mas em todo o trabalho feito por Itaquaquecetuba, na regularização fundiária, que foi recorde também. A gente ganhou prêmios até em Fortaleza, como um dos maiores programas de regularização do país, na segurança pública, na questão da zeladoria, né? Na própria saúde, que é aquilo que você falou, nós temos o tripé: educação, saúde e segurança. A segurança, saúde e educação sempre foi um problema para as cidades. E a gente consegue hoje ser premiado, como fomos premiados aí há 15 dias atrás, entre os 8 municípios que tiveram o melhor índice de alfabetização do estado na educação. A gente vem índices todos os anos melhorando os índices de educação da nossa cidade. Hoje mesmo eu vou sair daqui, eu vou acompanhar a secretária de Educação no evento, né, dos parceiros da educação, que são os grandes parceiros nossos, que vem monitorando o crescimento da educação dentro de Itaquaquecetuba, numa cidade que ainda é muito carente, numa cidade que tem mais de 47 mil alunos na rede pública municipal, né? Mas hoje os alunos todos recebem uniforme, recebem material didático, recebem sua mochilinha, tem uma merenda de melhor qualidade, então muito bem avaliada. Então a gente conseguiu aumentar os índices em vários números de serviços públicos municipais, e foi isso que nos proporcionou ser bem avaliado numa eleição municipal, como foi feito do ano passado, com 94% da votação. Agora, se a gente trabalhar esses números de Itaquá, a gente sabe que é uma população ainda muito carente, em que o serviço público ele é de extrema necessidade e é utilizado ao extremo, né? Tanto na parte da saúde quanto na educação, e por isso a segurança também é tão importante. E tendo uma população tão ampla que faz uso realmente de todo o serviço público, de toda a máquina pública, também aumenta muito a demanda com relação a conseguir atender a todas as pessoas. Qual é o principal desafio? O principal desafio é a gente aumentar os recursos de Itaquá. A gente tem uma cidade que, a princípio, quando o prefeito Eduardo assumiu, 30% apenas pagava o imposto. Então eu digo que é sempre assim, um bolo, né, para 100 pessoas, onde 30 pessoas pagam e 100 pessoas comem. Então, 70% da cidade não consegue, não é porque às vezes não quer pagar o IPTU, porque não tem o carnê, porque não tem o carnê em seu nome, porque não tem a segurança jurídica de ter o seu imóvel no seu nome. Então, como a cidade por muito tempo cresceu desordenadamente, foi um desafio muito grande a gente melhorar isso também. Porque todo mundo precisa da saúde pública, todo mundo precisa da segurança, todo mundo precisa da educação, e a gente precisa ter uma demanda crescente de crianças que precisam de creche para a mãe trabalhar,
né? Isso tudo demanda recurso público. Então, o maior desafio da nossa cidade de administrar Itaquaquecetuba é o recurso público, é o aumento de orçamento, é você conseguir investimentos para a nossa cidade, é a gente conseguir com que empresas venham a se instalar na cidade, porque isso também automaticamente reforça o orçamento na questão dos impostos e na geração de emprego. Quando você gera emprego, você gera mais renda, você tem uma cidade com mais qualidade de vida. Vamos falar da saúde? Vamos. Esse é um problema. É um problema. E como é que vocês têm feito nos últimos anos, né, de administração e especificamente agora em 2025, para realmente ofertar para a população que ela se sinta seguro, né? E tanto numa unidade básica, porque a gente tem que explicar também para a população. A prefeitura oferece o serviço básico de saúde. Então, as cirurgias, que muitas vezes a gente tenta cobrar do prefeito ou tenta cobrar do legislativo, essa questão é responsabilidade estadual e federal. Então, a população entende essa dinâmica ou não? Não. Geralmente, a responsabilidade da saúde é a saúde básica, né? E a população não entende. A população ela vai procurar um médico especialista, ela também pensa que a responsabilidade é do prefeito. Quando a gente fala que a saúde é um problema, a saúde é um problema em qualquer lugar. A saúde é sempre uma área muito vulnerável. Só que numa cidade carente igual Itaquaquecetuba, onde 98% da população usa da rede de saúde, a gente tem um problema maior e um desafio maior. Mas a saúde Itaquá, ela vem nos dando muitos avanços positivos. A gente tem hoje um secretário, que é o Gabriel Rocha, é um menino novo, a gente fala de menino porque ele tem 20 e poucos anos, mas ele é super profissional. Ele acompanhou e conseguiu trazer toda a questão da equipe de saúde. A gente vem hoje entregando UBSs totalmente revitalizadas num outro conceito. É impressionante hoje as pesquisas que a gente faz, onde se entrega uma UBS nova, no modelo que a gente vem entregando, e no modelo não é só modelo de você olhar estruturalmente, mas é um modelo de atendimento, um modelo profissional, em que a população tem toda a questão de comodidade, chegar numa unidade que tem um ar-condicionado, que tem uma senha para ser atendida, que ela é bem atendida pelo profissional do balcão até o médico. Então, isso muda muito o conceito da saúde dentro do município. E é isso que a gente vem se instalando. Esse ano a gente já entregou do Recanto Mônica, do Miraí, do Centro. A gente tem a do Tropical, que está sendo terminada. Agora o prefeito vai startar também a licitação do Zélia. Então, é muito avanço na saúde. Essa semana ainda a gente teve entrega de 5 ambulâncias novas do SAMU. E muito investimento. O secretário e o prefeito, eles estão para anunciar logo, uma novidade muito grande que vai melhorar muito a especialidade da saúde, né? Então a saúde está indo para um outro grau de evolução dentro da cidade, sabendo que ainda continua sendo um grande desafio, justamente por conta do quê? Por conta da questão dos recursos, né? E da necessidade da população passar nos nossos equipamentos de saúde. Mas a gente vem evoluindo bastante. Falando em recurso, como fica a relação tanto com o governo estadual, né, com relação às emendas, para que realmente chegue mais recursos a Itaquá, quanto no governo federal? Eu falo que Itaquá passou a ser uma outra cidade no mapa político, até porque quando o governador, quando o presidente da República, quando os deputados federais e estaduais, eles vêm, né, um prefeito totalmente bem aprovado pela população, uma administração bem avaliada, a gente tem um outro valor perante o governo do estado e o governo federal. Mas nós somos uma cidade grande, né, que nós não temos ainda nossos representantes junto ao governo do estado e junto ao governo federal. Nada como uma cidade de Itaquá ter um deputado estadual, ter um deputado federal. Hoje a gente já definiu, o nosso deputado estadual é o Marcelo Barbosa, nosso candidato a deputado estadual, é o secretário de governo, ele vai se afastar daqui a pouco para fazer a pré-campanha. Ele esteve aqui. E a gente vai falar muito do nome dele na cidade, né? E da necessidade da gente ter um representante perante o governo do estado para quê? Para que possa trazer emendas. Então a gente tem hoje definido, junto ao grupo político, que a gente precisa ter um representante
junto ao governo do estado e um representante junto ao governo federal, para que a gente possa trazer recursos para Itaquá e a gente possa avançar mais ainda a nossa cidade. Por quê? Porque a gente tem ainda, o nosso calcanhar de Aquiles ainda é a questão do recurso público. A gente vai falar dessa questão porque esse xadrez aí em Itaquá vai ser mexido e o Rogério está muito envolvido nessa questão. Sim. Mas chegou aqui, o pessoal acompanha ao vivo o Coliseu, esse balanço de 2025 em Itaquaquecetuba, e tem perguntas ao vivo que chegaram aqui das pessoas que estão nos acompanhando online. A pergunta é a seguinte, o Leandro Ferreira pergunta: gostaria de fazer uma pergunta referente ao compromisso sobre as reformas das estações, pois a estação Aracaré aparentemente está parada, e quando será a reforma da estação em Itaquaquecetuba? Leandro, uma importante pergunta. O governo do estado, ele tem um compromisso com a cidade de Itaquaquecetuba, a gente já finalizou a estação Manuel Feio, e na frente da estação Manuel Feio, o prefeito já fez toda a reforma e a entrega do terminal também de ônibus, que era um terminal abandonado, hoje está bonito, com todo revitalizado, com toda a praça no entorno revitalizada, né? Também da estação central e da estação do Aracaré. A estação do Aracaré já tinha até iniciado as obras, mas parece que teve uma modificação no projeto, né? Mas é um compromisso do governo do estado terminar a estação Aracaré e depois já iniciar também a estação central, para que a gente possa ter as 3 estações revitalizadas. É inadmissível a gente ser a única cidade ali que não teve ainda as estações de trem revitalizadas e reformadas. Mas por isso é um compromisso, essa representatividade. E por isso a necessidade, né, da gente ter, viu, Leandro, um deputado estadual, porque sem dúvida, se a gente tivesse um deputado estadual representando agora a nossa cidade de Itaquá, ele estaria ali cobrando a questão da reforma das estações. Porque eu acho importante isso, eu sempre falo que o papel da Guardiã é justamente traduzir para a população o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual. Até que ponto o prefeito realmente pode fazer uma alteração na cidade, pode modificar a cidade, porque tudo demanda de recursos, né, Rogério? Sem dúvida. Então, assim, a população precisa entender, principalmente, em quem ela vota, porque às vezes a gente esquece. Outro dia eu fiz um teste assim com amigos próximos. Você lembra quem você votou para deputado, estadual e federal? As pessoas não sabem. Só que elas também não têm a dimensão, na maioria das vezes, que essas pessoas são as responsáveis, principalmente, da verba que vai chegar ali para a cidade dela ou para a região dela se desenvolver. Sim, e eu falo sempre que a questão conceitual política é muito importante. Por mais que a gente tenha parceiros, deputados estaduais, deputados federais que ajudam a nossa cidade, a gente não tem um deputado estadual, um deputado federal do município. Isso é muito importante. Porque quando o governador vai pegar as prioridades, ele vai atender automaticamente as cidades que têm representatividade. Itaquaquecetuba é uma cidade grande e que tem a necessidade de ter representatividade e, por isso, tem a necessidade de ter um deputado brigando pela cidade. E tem aqui uma mensagem também do Felipe de Souza, que diz que Itaquá avançou e tem avançado muito, tanto na gestão do Eduardo Boix, juntamente com você, Rogério. Obrigado, Felipe. Um grande abraço, viu? Então vamos falar sobre isso. Vocês conseguiram aí uma parceria que tem dado muito resultado, com a aprovação da população cada vez maior. E essa parceria agora vai tomar novos rumos em 2026. O que a gente pode adiantar para quem acompanha aqui o Coliseu na Guardiã? O que a gente tem definido para 2026 é o nosso deputado estadual. Hoje, nosso deputado estadual é o Marcelo Barbosa, nosso pré-candidato. Ele vai trabalhar muito, é o que eu falo, ele vai afastar agora no começo do ano e vai trabalhar e vai se dedicar à sua campanha para que possa ser o nosso representante junto ao governo do estado, que é de fundamental importância numa cidade grande igual Itaquaquecetuba ter o seu deputado estadual representando a gestão. A gente precisa também de um deputado federal. A gente tem algumas questões que precisam ser discutidas ainda e avaliadas. Muito se fala no nome do prefeito Eduardo em sair para deputado federal, mas é algo ainda que precisa ser amadurecido. Ele teve, como a gente disse aqui, a maior aprovação da cidade, né? Foi o prefeito com o maior percentual de votação em cidade de segundo turno, e é um grande desafio. Ele sabe que tem todo o potencial de ser um deputado federal e trazer muito recurso para a cidade e fazer a cidade evoluir ainda mais. Mas também ele tem um compromisso com os eleitores de Itaquaquecetuba, que o elegeram para ser prefeito de Itaquaquecetuba. Então, isso é uma dúvida diária dele, né? Ele quer
amadurecer isso da melhor forma possível, para que possa sim tomar a decisão da melhor forma e de acordo com a vontade do morador de Itaquaquecetuba, de acordo com o compromisso que ele tem com a cidade de Itaquá. Agora, o Eduardo Boigues, né, o prefeito, saindo para deputado federal, você assume como prefeito. Eu assumo e vou continuar o mesmo trabalho dele. É o mesmo trabalho. A gente continua, a gente é a mesma equipe, a gente está desde o começo. Eu falo sempre que eu tenho um grande prazer e alegria, porque o Eduardo, antes de ser prefeito, é meu amigo, né? Então, assim, trabalhar ao lado dele, a gente define tudo dentro do gabinete, a gente se planeja a cidade inteira dentro do gabinete, a gente sabe o que está acontecendo. Então, a gente tem exatamente a ideia do que está acontecendo na cidade, do que onde falta chegar. A gente sabe que muita coisa foi feita, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. Então, se ele decidir sair candidato a deputado, realmente vai ser nessa missão de trazer mais recursos para Itaquá e para que a gente possa continuar ainda mais, trabalhar ainda mais para Itaquaquecetuba, para que as coisas continuem acontecendo de uma forma mais rápida. Então, o cenário ideal é o atual prefeito Eduardo Boigues, eleito deputado federal, conseguindo capitanear recursos aí para a região e principalmente para Itaquá. E o Marcelo Barbosa, como estadual, também fazendo esse trabalho junto ao governo estadual. Isso, o cenário ideal seria Itaquaquecetuba ter 2 representantes, né? Um deputado federal, um deputado estadual, brigando pela cidade para trazer mais recursos e para proporcionar, para possibilitar que a gente consiga trabalhar ainda mais para a nossa cidade e fazer mais entregas para os nossos moradores. Vamos falar do PSD um pouco? Vamos. Como é que está aí essa candidatura à presidência no cenário? Assim, o que o partido tem falado? A gente sabe que o Kassab aí fala de alguns nomes, mas também deu uma declaração antes de ontem dizendo que se o governador Tarcísio sair a presidente, o partido apoia o Tarcísio, apesar de ter outros nomes como Eduardo Leite e também o Ratinho. Qual o cenário aí que você enxerga como político? O Kassab sempre foi o fiel da balança, né? Hoje o PSD é um dos partidos que mais cresceram no Brasil. Tem inúmeros nomes aí que podem ser presidenciáveis, né? Mas ele faz parte da equipe do governador Tarcísio. Eu tenho certeza que ele é um grande articulador político e vai ser um fiel da balança nesse resultado eleitoral, né? Ele já se declarou realmente, se o governador Tarcísio for presidente, for candidato a presidente da República, ele estará junto, né? E se não for, eu tenho certeza que ele vai conduzir o partido da melhor forma possível para que possa representar o brasileiro, representar a nação, né? Na melhor resultado aí, porque é uma eleição polarizada ainda, né? E com a polarização a gente costuma sempre falar, quem perde é só a população. Mas apesar de ser uma eleição polarizada, a gente vê aí os últimos acontecimentos, a própria prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e a própria posição do Kassab, que, como você bem colocou, ele é um grande articulador político, né? Ele Sim. consegue ali ter uma visão muito estratégica do cenário atual e ele está tendo, o que eu observo, assim, é uma tendência cada vez maior para buscar uma política mais centro, porque eu acho que a gente perdeu o centro que por muitos anos foi tão forte, né? Por décadas foi tão forte no Brasil, e com a polarização a gente voltou tanto aos extremos, e aí a população ficou também um pouco perdida com relação nem tanto ao céu, não tanto à terra. Ninguém aguenta mais. Tanta briga, polarização não leva a nada, briga por torcida não leva a nada. A gente tem algo muito maior, gente. É o Brasil, é a nossa nação. É um país enorme. Eu digo que o Brasil é o berço do mundo. A gente vai para qualquer lugar, nada é igual ao Brasil. A gente tem um potencial enorme para se crescer. O que precisa é acertar. E é como você disse, o centro sempre foi o melhor caminho. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Existem coisas boas de um lado, existem coisas boas do outro. E a gente precisa pegar esses avanços que houve em governos diferentes, centralizar isso tudo e caminhar para frente, olhar para frente, ter um país mais solidário, ter um país mais justo. É isso que o brasileiro quer. Eu tenho certeza que o Brasil não quer, o brasileiro em si, a grande maioria dos brasileiros, eles não querem entrar nessa guerra de torcida. Eles querem um Brasil melhor para viver, um país melhor para viver, um país mais seguro, mais justo, mais solidário, com mais condição de vida e qualidade de vida para os moradores aqui.
E Itaquá também quer isso, né? Vai nesse sentido. Itaquá vai nesse sentido. Principal desafio para 2026 para Itaquá? O desafio eu falo que é diário, né? A gente elencou como um dos principais desafios para 2026 a saúde. E é o que a gente mais entregou, é onde foi feito mais investimento. A educação já vem bem, já vem numa crescente, já vem crescendo os seus resultados. A questão da segurança a gente conseguiu mudar, né? E hoje a gente tem várias áreas que a gente pode citar aqui, o esportes. Hoje a gente é a sede da Copinha, isso é muito importante. Na história de Itaquá a gente nunca tinha sido sede da Copinha. A gente tem o IAC, que vai agora estrear na Copinha São Paulo. A gente tem o Vôlei Mania, que é impressionante, que traz de família para o nosso ginásio de esportes. As famílias estão participando e o material humano que se tem em Itaquá. A gente tem esportistas de Itaquá ganhando aí medalhas, e isso é muito importante, a gente pensando no futuro próximo, porque quando a criança pratica esporte, ela sai o risco de se envolver em drogas, o risco de se envolver numa violência é muito distante, e a gente consegue ter uma cidade melhor, uma cidade mais planejada, né? Uma cidade com uma população que consiga ter uma qualidade de vida melhor. E a gente vai evoluindo em várias outras etapas, como eu disse, da regularização fundiária. Com certeza a gente vai mudando a cara da cidade na zeladoria. Hoje a gente está tendo, agora essa semana, começou domingo, o Natal iluminado lá na Vila São Carlos. É impressionante, eu acho que vai ser assim, o Natal na história de Itaquá mais bonito, tá? Tem lá pista de patinação, tem trenzinho, tem tobogã para as crianças, tudo gratuito. Então, é de terça a domingo, das 14 às 23 horas. Tá todo mundo convidado para ir lá na Praça da Vila São Carlos e ver e participar com a família. É muito legal, é um ambiente muito legal, muito seguro, tá? O pessoal ir, participar e conseguir comemorar um pouco agora aí nosso final de ano, que a gente possa ter um Natal com muita paz, muita saúde e um ano de 2026 muito próspero aí para nossa cidade. Perfeito, Rogério. Muito obrigada pela sua participação. Assim que você tiver aí a notícia que vai assumir a prefeitura, quero que você venha contar aqui pra gente esse desafio, hein? Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer e um carinho estar aqui na Guardiã, a Guardiã que nos acompanha, a Guardiã que, porque eu digo sempre, e a gente precisa enaltecer, a imprensa é fundamental para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos. Se não for a imprensa, muitas vezes a população não sabe o que está acontecendo. Então essa oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouquinho de Itaquaquecetuba, de tudo que aconteceu no primeiro mandato, de tudo que vai acontecer no segundo mandato, de tudo que a gente planejou pela nossa cidade, é muito importante a gente poder estar aqui e divulgar isso tudo. Então eu agradeço essa oportunidade, agradeço a cada um de vocês aqui da Guardiã e agradeço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Perfeito. A gente sabe aí que tem agora essa movimentação política, tem essa expectativa com relação ao atual prefeito de Itaquá, o Eduardo Boix, que foi realmente uma votação muito significativa, então com certeza até por conta disso tem esse apelo também para que ele saia a deputado federal. É impressionante, viu? A gente roda a região inteira, ele é um político que tem muito carinho em toda a região. A gente falou, prefeito, vem aqui ser prefeito da minha cidade, vem cuidar da minha cidade. Então, além de tudo, ele tem um carinho em toda a região, eu tenho certeza. E aí a decisão é dele, mas ele vai ser um líder político que vai representar todo o Alto Tietê. Perfeito, então. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Ele que saiu de Itaquá, veio até aqui a Avenida Paulista para a gente fazer esse balanço de 2025 na cidade de Itaquaquecetuba, que a Guardiã da Notícia tem o prazer de acompanhar diariamente, trazendo as notícias do que acontece na cidade e realmente com os nossos microfones sempre abertos, não só para os políticos, mas também para você que é da população, que quer contar o que está acontecendo aí no bairro onde você vive, quais são realmente as suas demandas. Então, acredite, esse microfone é para você, é para que você também conte a sua história aqui na Guardiã. Muito obrigada, a gente conversou com o Rogério Tarento, vice-prefeito de Itaquaquecetuba, e na próxima semana tem mais Coliseu também aqui na Guardiã, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade.
Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.